Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Temos estado a caminhar com Eclesiastes e Eclesiastes tem mostrado o como muitas vezes a vida é sem sentido e como muitas vezes as pessoas andam a correr atrás de vapor, ok? Atrás do vento, atrás das coisas que não importam. E por isso um assunto que é inevitável de se trazer é a sabedoria, ok? A vida é difícil, em muitas coisas a vida é sem sentido. Nós deparamos com dificuldades externas a nós, circunstâncias difíceis, situações que nós não controlamos absolutamente dentro da nossa família, situações que nós não controlamos na situação económica, social, a pandemia. Então há vários fatores externos a nós que nos espremem. E há fatores internos a nós que estão interligados com esses fatores externos, que é a nossa capacidade de resposta, que é o nosso cansaço face à constante pressão, que é as emoções que desabrocham em função da forma como nós interpretamos e lemos a realidade, os impulsos, as decisões que temos que tomar ou que somos forçados a tomar, as nossas falhas, as nossas quedas, as nossas incoerências, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos. Então, tudo isto são várias pressões que temos sobre nós, de fora de nós, dentro de nós, e diante das quais nós temos que procurar conseguir manter a cabeça fora d'água, procurar fazer caminho. E isso é sabedoria. Sabedoria não é tanto a questão do conhecimento intelectual que nós adquirimos, mas é a capacidade de interligar, de fazer vir à superfície o conhecimento que nós adquirimos por meio da nossa própria experiência, daquilo que nós vemos fora de nós, na vida das outras pessoas, por meio dos livros, enfim, do que for, ok? E conseguir viver, aplicar na realidade concreta do dia a dia, a fim de que possamos lidar com a realidade que existe fora de nós e dentro de nós, ok? Então, isso é sabedoria. E nós vamos falar da sabedoria, vamos falar de um amigo inesperado, mas importante da sabedoria. Vamos falar de 4 obstáculos à sabedoria e vamos falar da principal fonte da sabedoria. Okay? Um amigo inesperado, então, em primeiro lugar, Eclesiastes 7, versículo 1 até 6. A boa fama é melhor do que um bom perfume. E quero começar só por isto. A boa fama, a reputação. É melhor ter uma boa reputação do que ter coisas de valor. Okay? E isto está muito interligado à questão da sabedoria, porque uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe estar na vida, é uma pessoa que sabe ser diante de qualquer circunstância que ela se encontre. Sabe manter a sua coerência, sabe manter a sua integridade, consegue ter autodomínio, consegue não se deixar abalar, não ir abaixo, consegue se relacionar com aqueles que estão à sua volta na proporção daquilo que é a exigência de determinado relacionamento. Se é preciso ser duro, se é preciso ser compassivo, se é preciso perdoar, se é preciso instruir, se é preciso calar e aprender. Então a pessoa sábia sabe estar, sabe ser, sabe florescer e ajudar os outros a florescer também. E uma pessoa assim é uma pessoa que vai ter uma boa reputação. Mesmo hoje em dia, numa sociedade em que nós estamos, que pisa nos valores, nos bons princípios, a nossa sociedade sabe reconhecer uma pessoa de boa reputação. Então, a sabedoria constrói pessoas de boa reputação. E isso é mais valioso do que os bens desta vida. E qual é o amigo inesperado da sabedoria? O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Okay? O luto, a morte, é o amigo inesperado da sabedoria. Vamos ver. Versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. O amigo inesperado é o luto, o sofrimento que existe diante da morte.
Porquê? É melhor ir a uma casa de luto, diz aqui, do que ires a um banquete, do que ires a um ambiente de festa. Porquê? Porque numa casa de luto, porque no funeral, no velório, nós nos deparamos com a realidade da morte. E quando nós nos deparamos com a realidade da morte, nós temos tendência a avaliar a nossa vida. Nós estamos diante da inevitabilidade de que um dia tudo o que somos, tudo o que temos, irá acabar. E há a tendência para nós fazermos uma avaliação e podermos perceber o que é que temos priorizado, o que é que não temos. Quais são as coisas que de facto importam na vida e quais são passageiras e secundárias. Não há quem vá a um funeral e não pense nessas coisas. Não há. Ok? Então, é muito mais proveitoso do que ir a um banquete onde se pensa, num banquete, nas festas, é alegria, e não é que isso é errado, mas para esta questão, para este propósito da sabedoria, do saber estar, do saber viver, do saber dar importância ao que tem importância, de saber dar resposta àquilo que é de facto importante, os funerais são mais úteis. Ok? E ele fala aqui que a risada, este ambiente mais superficial, mais supérfluo destas festas é como o crepitar dos espinhos, é fogo de pouca duração. Ok? É fogo de pouca duração. Portanto, é mais proveitoso para a sabedoria nos depararmos com o sofrimento, com as nossas limitações humanas, para darmos valor àquilo que tem valor. Tá bom? Então, vimos o amigo inesperado da sabedoria. Agora vamos ver 4 obstáculos à sabedoria. Versículo 7. Certamente a opressão faz do sábio um tolo e o suborno corrompe o coração. Então, o primeiro obstáculo é a corrupção. Ok? O primeiro obstáculo à sabedoria é a corrupção. Segundo obstáculo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Aqui temos a questão da impaciência. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Terceiro, depois já podemos falar um pouquinho de cada. Terceiro, versículo 9. Não te apresses em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Aqui temos a ira, a amargura. Ela é inimiga da sabedoria. Por fim, versículo 10. Nunca perguntes, porque os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Temos aqui a nostalgia. O olhar constantemente para o passado e estar preso no passado. Então, a corrupção, ela não é sabedoria, porque ela não faz florescer o outro, ela só tira do outro, ela é egoísta e ela, em última análise, vai trazer destruição para a própria pessoa. Okay? A sabedoria visa o bem do outro, a sabedoria acaba por visar o próprio bem por meio desta contribuição para a harmonia, para que cada coisa esteja no sítio certo, a justiça, para que haja justiça. Então, o caminho da sabedoria é o caminho da justiça. E a justiça é que cada coisa esteja no lugar certo, que haja harmonia. Aí todos florescem. Todos florescem. O outro e a própria pessoa. A impaciência é dar tiro nos pés. Okay? A impaciência é querer resultados imediatos. Com a impaciência vêm outras coisas. Com a impaciência vem a ira, vem a pessoa estar constantemente a murmurar, vem fazer com que a pessoa nunca esteja contente com aquilo que tem. Na impaciência a pessoa perde, a pessoa não sabe esperar, a pessoa não sabe investir, a pessoa gasta de forma desenfreada, a pessoa vai sempre acabar por perder o seu bem-estar, por perder relacionamentos que estão à sua volta, por perder os seus recursos. Okay? A impaciência é ter nos pés. A amargura e a ira. A amargura acaba com o coração da pessoa. Okay? A amargura vai definir a forma como a pessoa dá resposta à sua volta. Uma pessoa amargurada, uma pessoa cínica, é uma pessoa que não vê o bem das coisas à sua volta, é uma pessoa que não se alegra com as coisas à sua volta, é uma pessoa que vai maltratar aqueles que estão à sua volta, espera sempre o pior dos outros, não espera o melhor, não tem paciência, enfim, etc. A amargura destrói a pessoa. É falta de sabedoria. E por fim, a nostalgia. Os dias do passado. Uma pessoa que só olha para o passado. É uma pessoa que nunca vai conseguir olhar para o presente, para as dádivas que tem agora. É uma pessoa que não vai conseguir programar o futuro. Okay? Uma pessoa presa ao passado é uma pessoa que não caminha em sabedoria. Não vai conseguir caminhar com a cabeça fora d'água.
Porque para caminhar com a cabeça fora d'água é preciso estar aqui no presente e é preciso planear o futuro, para que a pessoa possa ir descobrindo caminhos a fim de poder ir se ingrando na vida. Okay? Então estes são 4 obstáculos à sabedoria. Precisamos de ver se nós os temos. Okay? Corrupção, o querer as coisas para ontem, a nossa impaciência, guardar amargura, cinismo, okay? Pessimismo. E 4, a nostalgia, o olhar constantemente para o passado. E então, últimos versículos. A importância da sabedoria e da fonte da sabedoria, a verdadeira fonte da sabedoria. Boa é sabedoria vendo herança, ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem possui. Observa as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, ser feliz. Mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. A sabedoria dá vida, ok? Isto foi o que eu falei no início, portanto eu não vou estender aqui. É esta capacidade de resposta a nós próprios, às circunstâncias que estão à nossa volta. Agora, qual é a fonte dessa sabedoria? Observa as obras de Deus. Olhar para Deus e olhar para a ação de Deus. Deus é justo, Ele age em justiça. Vamos olhar para a justiça de Deus e caminhar em justiça. Deus é amor, Ele age em amor. Vamos olhar para o amor e vamos amar. Deus é verdadeiro, Ele age em verdade. Vamos olhar para a verdade e vamos ser verdadeiros. Deus é fiel, vamos olhar para a fidelidade de Deus e vamos ser fiéis. Deus é compassivo, vamos ser compassivos, etc, etc. Observemos Deus, as suas obras e aquilo que Ele faz. Observemos a sua soberania, o facto de Ele controlar todas as coisas. E reconhecer a nossa limitação, que é isto que o texto nos diz. Reconhecer a nossa limitação, a nossa dependência, a nossa insuficiência. Deus faz tanto o dia da prosperidade quanto o dia da dificuldade. E nós vamos caminhar olhando para Deus, tanto num dia como no outro, sabendo que Deus é que está acima do sol e que Ele é eterno e que nós estamos debaixo do sol, que nós somos limitados, ok? E isto nos vai fazer viver com sabedoria. Porquê? Porque vamos depender de Deus, porque vamos perceber que as coisas desta vida são passageiras, porque vamos dar importância àquilo que é eterno. E aquilo que é eterno é Deus e os seus atributos. A verdade, a justiça, a paz, a compaixão, a misericórdia, o perdão, a fidelidade, o amor, a justiça. E ao vivermos desta forma, vamos estar a viver em sabedoria e vamos conseguir manter a cabeça fora d'água no meio desta vida. E esta é a verdadeira vida sábia. Deus te abençoe.